Bons dias! Você conhece o que é uma transformação isobárica? E uma transformação isométrica? Você sabe o que significa? Fique no vídeo, que logo após a vinheta vamos tratar desses dois assuntos. Saudações, minha querida, meu querido! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Aproveite esse momento, se inscreva aí no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o nosso trabalho continuar. No mais, esse vídeo vai tratar das chamadas leis, Lei de Charles, a Lei de Charles e Gay-Lussac, e vamos falar também da equação de Clapeyron, tá certo? Vamos tratar de uma parte dos estudos dos gases perfeitos. Muito bem. Para tratar disso, quase 100 anos depois de Boyle, que vimos no último vídeo, aparecem os cientistas, o Charles e o Gay-Lussac, mais conhecidos desta forma. Lá por 1700 e segunda metade dos anos 1700 e parte de 1800. Vejam o seguinte: o trabalho dos dois juntos foi o da transformação isobárica. O que significa dizer isobárica? Iso é igual, bárica quer dizer que a pressão é igual. Ou seja, uma transformação isobárica é aquela em que apenas o volume e a temperatura variam, a pressão permanece constante. E toda vez que a pressão permanece constante para um gás e você varia o volume, a temperatura varia diretamente proporcional. Isto é, se você variar a temperatura de um gás e mantendo a pressão constante, o volume dele varia de maneira diretamente proporcional. E toda vez que duas grandezas físicas variam de forma diretamente proporcional, significa que a razão entre elas, a divisão entre elas, dá um valor constante. Esse dado é importante na hora de você construir um gráfico. De outra forma, dizer que a razão de duas grandezas é constante e que elas são diretamente proporcionais, significa escrever que o volume é igual a uma constante que multiplica a temperatura. Se esse número é constante, você dobra a temperatura, também dobra o volume. Por isso que a razão é sempre constante. Como que fica um gráfico, um diagrama da transformação isobárica? Um diagrama em que você representa o volume em função da temperatura. Por ser diretamente proporcional, o gráfico será uma reta, e uma reta que sempre tem que passar pela origem, tá certo? Lembrando que na transformação isobárica, no estudo dos gases, a temperatura tem que estar na escala Kelvin, obrigatoriamente. Então vamos lá. Se nós escolhermos, por exemplo, esta reta que está representada por P1, significa que a pressão para qualquer ponto nesta reta, ela permanece constante. Isto é, se eu tiver aqui, um dado estado, que eu vou chamar de estado A. Nesse estado A, o gás se encontra a temperatura TA e está a um volume, ocupando um volume que eu também chamo de VA. A razão VA dividido por TA vai dar um valor. Quando você passa esse gás para um outro volume e uma outra temperatura, por exemplo, um volume VB e uma temperatura TB, a razão VB dividido por TB vai dar o mesmo número, a mesma constante. Tá certo? Por isso que a razão V1 dividido por T1, V2 dividido por T2 ou VA dividido por TA, VB dividido por TB
essa razão é que dá constante. Você pode estar nessa reta representada por P1 ou na reta representada por P2, que é uma outra pressão, onde a razão entre grandezas nesta reta representada por P2 vai dar uma constante que é diferente daquela que estava na reta P1. Mas para todos os pontos dessa reta P2, a razão de volume, temperatura, é uma constante. Cuidado para não pegar um ponto da curva, ou melhor, da reta representada por P2 com um ponto na reta representada por P1. Aí não dá igual, pois você estará em retas diferentes. Importante observar isso. Ficou claro? Espero que tenha compreendido a transformação isobárica. Alguns anos depois, o Charles faz mais alguns estudos com os gases e determina uma relação que ele chamou de transformação isovolumétrica, que o volume é igual. Essa transformação também pode ser chamada de isométrica. Muito cuidado com os sinônimos. Isométrica. Também pode ser chamada de isocórica. São sinônimos para a transformação isovolumétrica, aquela em que o volume fica constante. Nesse caso, na transformação em que o volume fica constante, a pressão e a temperatura variam, e variam de modo diretamente proporcional também. Isto é, você tem o gás ocupando um volume. Se você aumenta a temperatura desse gás, você está aumentando a agitação das moléculas, das partículas do gás. Consequentemente, esse gás, essas moléculas, colidem com mais intensidade, com mais força nas paredes do recipiente e até mesmo um número de vezes maior por segundo. Daí aumenta a pressão. Ou seja, aumentou a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, que também aumenta a pressão que essas moléculas estão causando no recipiente, que o gás está causando. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais na transformação isovolumétrica. Daí, a razão pressão dividido por temperatura dá uma constante. Você não precisa saber o valor da constante. O que importa é que, se você está numa transformação isocórica, esta razão é constante. Bom, como que fica a representação gráfica? Tal como a anterior, se você tem uma transformação em que as grandezas são diretamente proporcionais, você vai ter retas representando o diagrama pressão versus temperatura. E essas retas têm que passar pela origem, pois trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Vamos aqui brincar um pouquinho. Se você pegar esta reta representada por V1, significa que qualquer ponto desta reta, a razão pressão-temperatura vai dar a mesma constante. Essa constante não é o valor do volume, mas é um valor constante. Se você pega a temperatura, que eu vou chamar de A, e o volume, que eu vou chamar de A, e divide esses dois, você tem um valor. E esse valor coincide com a razão que você fizer entre volume e temperatura TB, por exemplo, VB por TB. Daí você tem a transformação isocórica, isométrica, aquela que vai do estado A para o estado B ou do estado B para o estado A nesta reta. Se você pegar uma outra reta, esta verde que é a V2 ou a vermelha que está sendo chamada de V3, em cada reta você tem uma transformação isovolumétrica no gráfico pressão versus volume. Fiquem muito atentos a isso. Primeiro lugar que você olha ao observar um diagrama é
o eixo da ordenada e o eixo da abscissa. Que grandezas estão representadas em cada eixo? Um outro aspecto importante no estudo dos gases é o estudo que Clapeyron executou, um outro cientista francês. Ele buscou uma relação entre as variáveis de estado, juntando todas elas, juntando a pressão, o volume e a temperatura. Como que é a relação matemática, um modelo matemático que relaciona essas três variáveis? Ele obteve o seguinte: ao fazer a razão pressão vezes volume dividido pelo número de mols vezes a temperatura, essa razão ele encontrou um valor constante para todos os gases. Veja bem, então ele pega um gás em um recipiente, esse gás está numa pressão, ocupando um volume e uma dada temperatura. Sabendo o número de mols nesse gás, fazendo essa multiplicação e divisão, ele obteve um valor constante. Quando ele pegou um outro gás qualquer, submetido a uma pressão, ocupando um volume, numa temperatura, sabendo o número de moléculas, ele obteve a mesma constante. Essa constante recebeu um nome para nós, a representação pela letra R. Essa constante R tem o valor que é 0,082 se a pressão estiver em atm, o volume estiver em litros e, claro, por mol vezes Kelvin. Observe que a unidade que aqui estamos representando é igual à relação PV dividido por NT. Beleza? Então, este R, este valor para a constante 0,082, que é a constante universal para todos os gases, você só usa se a pressão estiver em atm e o volume em litros. Agora, se você tiver o volume e a pressão no sistema internacional, então você vai usar o valor R, que é 8,31 ou 8,3, com a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, obrigatoriamente. Aqui no denominador continua mol, Kelvin. Muitas vezes, este conjunto de unidades é representado por Joule, mol, Kelvin, que quer dizer a mesma coisa. É que pressão é Newton dividido por metro quadrado. Simplificando com metro cúbico, vai ficar Newton vezes metro, e por isso pode aparecer para você em Joule por mol Kelvin. Significa a mesma coisa, que a pressão e o volume estão no sistema internacional. Cuidado ao usar essa relação. A relação de Clapeyron passou a ser escrita como pressão vezes volume igual a número de mols vezes R vezes T, temperatura. A famosa PV igual a nRT. Esta expressão é que ficou conhecida, famosa nos estudos dos gases, como equação de Clapeyron. E ela vai ser muito útil. Ela relaciona, muita atenção, esta equação apresenta a relação entre as grandezas, as variáveis de estado, ou seja, pressão, volume e temperatura de um mesmo estado que o gás se encontra, em uma mesma situação para o gás. Se você mudar a situação, então essas grandezas podem variar de maneira isocórica, de maneira isobárica ou de maneira isotérmica, ou com todas as três variando. Muito importante saber a relação de Clapeyron, que é a relação entre todas as variáveis de estado. Espero que você tenha compreendido mais